Tô no corredor do mercado, tô olhando aquela quantidade de garrafa, não sei qual que eu escolho. Meu nome é Matheus, sou um dos sommeliers aqui da Vinícola Essenza e hoje eu vou falar para vocês sobre o mundo do vinho, como começar nesse mundo. Geralmente a gente está no mercado e a gente está no corredor, vê aquela quantidade absurda de garrafas de vinho numa loja e a gente fica assim, cara, qual que eu escolho? Qual que eu começo? Eu tô querendo escolher um vinho, mas eu não sei, eu quero chegar em casa, quero ter uma boa experiência. Às vezes você já teve uma experiência ruim pegando um vinho muito comercial, aquele que é famoso, muito querido por todos, você não tem uma experiência tão legal e isso é normal, acontece com todo mundo, é o processo. O nosso paladar precisa passar por um processo de adaptação, principalmente aqui no Brasil, que tem um paladar mais voltado para o doce. Então, quando a gente pega um produto que é um pouco mais seco, que não tem tanto açúcar, a gente tem essa dificuldade. E existem uvas, existem vinhos que eles são próprios, que eles são excelentes para você poder começar. Geralmente a gente recomenda para a pessoa que está começando no mundo do vinho ir para um vinho branco. Mas, Matheus, eu gosto de vinho tinto. Calma, a gente já vai chegar lá. Vinhos brancos, eles não têm uma coisa que é o tanino. Já tem vídeo sobre tanino, vale a pena você dar uma verificada. Geralmente, o que te incomoda num vinho seco, num vinho fino? A astringência, que é aquele processo quando você toma daquela... seca a sua boca e você fica incomodado. São vinhos mais encorpados, são vinhos mais amadeirados, então isso acaba prejudicando a sua primeira experiência. Só que existem vinhos que são mais tranquilos, mais simples para você poder começar. Um exemplo que eu dou para muita gente, Sauvignon Blanc. É um vinho frutado, é um vinho com boa acidez, não tem tanino, é um vinho que você consegue tomar um pouco mais refrigerado, então para o nosso dia a dia, para o nosso clima, ele é perfeito. Você consegue tomar no dia, você consegue harmonizar ele com saladas, com frango, com peixe, com queijinhos. Então ele é um pouco mais seco, você vai sentir a diferença se você está vindo do vinhos doces, vinhos suaves, mas já vai colaborando com você. Matheus, beleza, mas eu não quero tomar vinho branco, eu quero tomar o vinho tinto. Existe uma uva chamada Pinot Noir. Essa uva, ela é uma uva com muito baixo tanino, praticamente nenhum. Então não te incomoda, fica muito agradável para você esse tanino. Você toma e você não tem essa percepção. Só que além da Pinot Noir, a gente tem outras uvas, por exemplo a Cabernet, que é uma uva que ela já começa a ter um pouquinho mais de tanino, mas não é tão agressivo. Você precisa passar por um processo de adaptação até você conseguir chegar naquele que é o queridinho dos brasileiros, como o Malbec, como um Cabernet Sauvignon, que são vinhos mais um Taná, um primitivo, que são uvas bem tânicas, são uvas mais encorpadas, mais pesadas, que tem passagem por madeira. A gente brinca que é até um vinho que é uma porrada, porque literalmente você tem a sensação de ser uma porrada quando você toma essas uvas. Já Pinot Noir, Cabernet, são uvas mais tranquilas. Só que aqui na vinícola, a gente foge um pouquinho da regra. Se você der um Google e você pesquisar quais são as uvas mais suaves, mais tranquilas, você vai ver que Merlot é uma delas. Porém, existem algumas características que acabam mudando isso. Por exemplo, passagem por barrica. Se o vinho ele tem passagem por barrica, e isso você consegue ver no contrarótulo, você tem uma tendência que o vinho seja mais pesado, mais encorpado, então pode ser que te incomode um pouco. Ou se um vinho ele não tem passagem por barrica, ele tende a ser um vinho mais frutado, um vinho com mais acidez e um vinho menos tânico, então pode ser que te agrade muito mais. O que a gente tem aqui? Nós temos a Pinot Noir, que é uma uva excelente para você poder iniciar no mundo dos vinhos, bem frutada, com boa acidez, é um vinho muito tranquilo para você poder começar, vai ser muito agradável. Nós temos o nosso Cabernet Franc, nosso queridinho, que geralmente aqui no restaurante, quando as pessoas elas vêm pedindo um vinho suave, eu recomendo esse para elas porque quase não tem tanino, tem um mentolado, tem um frutado, tem acidez, então é muito agradável. Já o nosso Merlot ele tem passagem por barrica, então ele acaba fugindo um pouquinho da regra. Então ele é um vinho que é mais complexo, é um vinho que exige um pouco mais de maturidade, vamos dizer assim, para você poder tomar. Mas é aquilo que eu sempre falo, procura sempre ir evoluindo, sempre, cara, fui no mercado, comprei essa uva, cara, gostei. Toma umas 2 semanas, toma um tempinho, depois vai de novo e tenta pegar uma pouquinho mais tânica. No começo vai ser um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai se acostumando e você vai readaptando o seu paladar. Você vai perceber que os outros aspectos da sua vida, na gastronomia, começam a mudar. Você começa a comer menos açúcar. Sabe aquela galera do café que toma café sem açúcar? É a mesma coisa. Só que é diferente daquela galera, que eu também sou, daquela galera eu também tomo café sem açúcar. A gente não vai ficar obrigando você a tomar um vinho seco, só que é uma variedade muito maior quando você vem para esse lado no mundo. Se você está começando no mundo do vinho e você também é assim receoso de vir para a vinícola, pode vir. Nós temos 3 sommeliers aqui e vão estar prontos para poder te atender, vão estar prontos para poder te auxiliar nesse processo. E nós temos 2 uvas aqui, que é a Cabernet Franc, nosso, e a Pinot Noir, que são excelentes para você que está começando. Então, às vezes você fica meio receoso, cara, eu vou numa vinícola, mas eu estou começando, talvez eu não vá gostar. Vá na experiência. E inúmeras pessoas vêm aqui, que tomam vinho suave, acabam tomando o nosso vinho, acabam gostando. Então, assim, vem ter seu momento Essenza aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar o like, se inscrever
e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Tem alguma sugestão, alguma dúvida? Deixa aqui no comentário.